Bom dia a todos, queridos. Amém. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador nosso Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais no lugar celestiais em Cristo Jesus. Amém. Vamos dar início, à nossa Bíblia dominical nessa manhã. Estamos alegres em poder rever nossos irmãos. Como é bom poder passar uma semana, de trabalho, de luta, e no domingo, primeiro dia da semana, podemos estar juntos, podemos aprender um pouco a palavra do Senhor, rever nossos irmãos. Isso é muito gostoso, muito gratificante ao nosso Deus, poder rever os nossos irmãos. Mas, amados, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por essa oportunidade que Ele nos concede, Já temos a classe de adolescentes lá atrás já funcionando com o nosso irmão Rafael e o pessoal, e nós vamos aqui com o pessoal dos jovens e adultos dar procedimento à nossa lição, que será a lição 12, na nossa escola bíblica dominical. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento que nós estamos aqui, e pedindo ao Senhor que que o seu Espírito venha fazer presente nesse momento de estudo, que possamos aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos mostrar, da sua porção, da sua palavra nessa manhã. Uma lição muito boa, e venha a calhar também com o momento que nós estamos passando, que possamos aprender muito nessa manhã. Vamos orar. Convido a todos que curvam suas frontes. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai bendito, nós te louvamos, ó Deus, te exaltamos por essa manhã tão maravilhosa. Aqui nós nos encontramos, ó Pai bendito, como teu povo, como a tua família, como tua igreja, Senhor, para podermos, ó Deus, aprender um pouco mais a tua palavra nessa escola bíblica dominical. Já te louvamos e te agradecemos por cada irmão, ó Deus, que se encontra conosco, adolescentes, jovens, adultos, ó Deus, buscando estar, ó Deus, na tua casa, para juntos, ó Pai bendito, podemos louvar, exaltar teu excelso nome, e, ó Deus, aprender um pouco mais daquilo que tu tens a nos mostrar, nos apresentar, diante da nossa revista, diante desse estudo que estaremos, ó Deus, em breve estudando. Nós te pedimos, ó Pai, por aqueles que não podem estar conosco. Tu sabes os motivos, ó Deus, aqueles que são impossibilitados, Senhor, mas, ó Deus, que ele na sua casa possa estar participando também dessa escola bíblica dominical, que eles possam, ó Deus, estar também aprendendo em suas casas, e que em breve possamos estar todos juntos, ó Deus, louvando e exaltando o teu excelso nome, ó Deus, porque tudo isso colabora, ó Deus, para o bem daquele que te ama. Mas vamos passar por esse momento, por essa dificuldade, mas sabemos, ó Pai, que tu és o dono de tudo, tu estás na direção de todas as coisas, ó Deus, e conforme o teu querer e a tua soberana vontade, um dia possamos estar todos juntos aqui como igreja, ó Pai bendito, proclamando a tua palavra, Senhor. Senhor Deus conosco, com esse dia, ó Pai, com as nossas famílias, que tu possas derramar a tua graça, a tua misericórdia, Senhor. Nós te pedimos tudo isso em nome e para amor do teu filho amado Jesus. Amém. Queridos, abra a sua Bíblia, no texto áureo, que é Isaías capítulo 55, verso 8 e verso 9, esse texto bem conhecido, Esse é o texto áureo da nossa lição. Durante a semana, o escritor, ele traz para nós, algumas sugestões de leitura devocional que faz parte já da lição, Então nós temos, ele sugere aqui Hebreus 4, Jeremias 33, Tiago 4, Isaías 55, Filipenses 4, Salmo 57, Mateus 26. Todos esses capítulos, estão dentro da nossa lição que nós estamos estudando hoje pela manhã. Então, se o irmão ter a oportunidade de ler em casa, tirando cada dia um livro desse para ler, o irmão vai perceber, a irmã vai perceber que dentro desse capítulo tem algum versículo que está dentro da nossa lição, que se encaixa com aquilo que o escritor vai nos apresentar nessa manhã, Cada capítulo desse, cada livro desse que o irmão ou a irmã pôde ler, dentro desse capítulo tem um versículo assim muito especial sobre esse assunto que nós estaremos hoje estudando, E o assunto hoje, ele é bem peculiar, e
cai bem para o nosso momento. A oração e os não de Deus. A oração e os não de Deus. Quando, né, Deus responde às nossas orações, e essa oração, e essa resposta de oração que Deus faz para nós, né, vai de encontro àquilo que nós estamos ansiando, aquilo que nós estamos querendo, né, aquilo que nós estamos propondo para a nossa vida. Então hoje vamos aprender muito sobre os não de Deus, aquilo que Deus disse, olha, espera aí, ou aquilo que Deus disse, olha, não dá, né? Nós vamos aprender, né, muito hoje com essa lição nessa manhã. Aí o texto áureo, né, que o irmão já pode estar com a sua Bíblia aberta, em Isaías 55, verso 8 e verso 9, diz assim, a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Que Deus aplique essa Bíblia em nossos corações. E vamos agora, queridos, adentrar em nossa revista, né? Gostaria que os irmãos acompanhassem bem aí sua revistinha, né? Para que o irmão possa também nos ajudar, tá bem? Nós vamos hoje fazer aqui um momento que podemos compartilhar, né? Não será um monólogo, onde o pastor estará aqui só falando, mas que o irmão possa também, querendo, né? E vai ser feito assim, o irmão possa também compartilhar, né, destacar algo que o irmão possa mostrar para nós, né? E aí o irmão possa também tirar sua máscara, também falar com a máscara é muito ruim, né? Não é fácil falar com a máscara, é complicado, né? Mas aí se o irmão tiver detalhar alguma coisa, o irmão fique à vontade, né? Seria muito bom que cada um de nós pudesse participar desse momento, trazendo algo que você, durante a semana, esteve lendo, e algo destacou na lição, né? Algo chamou a atenção do irmão, da irmã, para que possamos trazer nessa manhã como um adendo, né? Como algo a mais, para que possamos assim enriquecer a nossa lição que nós estaremos estudando. Então, o escritor, ele começa dizendo assim: a Escritura Sagrada nos revela que Deus responde às nossas orações. O próprio Deus, por intermédio do profeta Jeremias, encoraja o seu povo a buscar resposta nele, né? E aí, esse texto de Jeremias, onde o escritor diz que o próprio Senhor, ele pede, né, que sejamos encorajados, né, a orar, está lá em Jeremias 33, né? Aquele texto bem conhecido, Jeremias 33, 3, não é isso? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o próprio Senhor, ele já nos encoraja, né? Já não traz para nós essa palavra que possamos pedir a Ele, que possamos buscar a Ele, que possamos estar atentos, né, às nossas necessidades, e essa necessidade colocamos no altar do Senhor. Então o escritor já começa dizendo que o próprio Jeremias já nos diz isso, né? No capítulo 33, verso 3 do seu livro. E aí ele faz algo aqui. Agora, o fato de Deus responder às nossas orações, ou a oração do seu povo, não significa que Deus sempre dirá sim. Algumas vezes teremos que lidar com a espera e até mesmo com o não de Deus. Há muitos exemplos da Bíblia em que Deus disse não para grandes homens e mulheres de fé. Deus disse não para as orações de Abraão, Deus disse não para as orações de Moisés, Deus disse não para as orações de Paulo, Deus já disse não até mesmo para o seu filho, né? Para a oração de Jesus, Deus também disse não, né? E esse não de Jesus, esse não de Deus, está lá no Getsemane, é isso? Quando Jesus Cristo ora, pedindo ao Pai que ele afastasse dele o quê? Esse cálice, né? E depois, quando Jesus Cristo volta a orar, tem a resposta do não do seu Pai, dizendo que ele tinha que passar por aquele
todo o sofrimento, aquela morte de cruz, para que todos os nossos pecados fossem resgatados, né? Então, até ao Filho, Deus também disse um não, né? Aí o escritor começa dizendo uma pergunta: por que é importante estudar a respeito deste tema? Por que tem essa importância? Porque os não de Deus têm um grande potencial de nos frustrar profundamente e pode gerar muita confusão em nossa vida, né? O que é que eu quero mostrar? Porque o não de Deus muitas vezes nos traz o quê? Frustrações, né? Muitas vezes nós não entendemos e ficamos confusos. Por que é que Deus disse não àquilo que eu estava querendo, aquilo que eu estava ansioso, né? Aquilo que eu achava que era bom para mim, e Deus disse não, né? E a gente vai aprender isso hoje, né? Como é importante essa lição, para que possamos entender que dentro daquilo que nós vivenciamos no Evangelho, o não, ele é uma pedagogia em nossa vida. O não, ele serve para que possamos aprender a conviver com os não do Senhor. Como é importante, querido, entendermos isso, em meio, né, a um momento que nós estamos vivenciando um cristianismo de prosperidade, onde o não existe, né? Onde muitas vezes o que está dentro de uma religiosidade agora é uma teologia, né, a qual eu decreto, eu ordeno, né? Está decretado, está ordenado, e podemos ver através desse estudo que não é por aí, né? Nós não decretamos e nós não ordenamos nada, porque tudo vem do Senhor, a resposta vem dele, né? Aquilo que ele quer para a nossa vida, o melhor para a nossa vida, vem do Senhor. Então nós devemos aprender isso. Estamos criando uma geração onde as pessoas se frustram com qualquer coisa. Qualquer coisa é questão de frustrar, né? Se for numa escola, a criança, se for apelidado, já fica frustrado. Ah, porque me apelidaram, né? Se uma criança, o celular toma dela, já fica frustrado, porque tirou o celular da mão daquela criança, né? Então, hoje em dia, vivemos numa sociedade assim, onde as frustrações não existem, ou as frustrações não são exercitadas em nossa vida. Nós estamos na geração que não aprendemos a perder. Estamos dentro de uma sociedade que não aprendemos também a ceder. Não aprendemos a saber que as frustrações faz parte da nossa vida, do aprendizado da nossa vida, né? Quantas frustrações nós já tivemos na nossa infância, na minha idade que estou? Quantas frustrações eu tive na minha juventude, para que eu pudesse aprender na vida, não é verdade? A gente muitas vezes passa por frustrações. Eu não sei se o irmão já passou por alguns, mas eu já passei por um bocado, né? E hoje em dia, essas frustrações se viram de degrau na minha vida, para que eu aprendesse a lidar no dia a dia. E nós estamos criando hoje filhos sem frustração. Uma das coisas mais importantes do filho é o choro. O choro vai mostrar, muitas vezes, aquilo que ela está querendo, né? Muitas vezes é aquilo também que nós possamos não fazer. O choro também é importante, a criança chorar. Mas a hora que a criança chora, o que é que os pais estão fazendo agora? A criança pode nem chorar. Aí chega, dá lá o quê? Chega assim para ela. Essa é a minha chora. Ai, celular. Aí liga logo no joguinho. Para a criança, né? Está sendo assim. Isso, irmão, é um perigo, porque a criança tem que saber os nãos. Quando ela chegar a uma idade adulta, jovem adulta, ela não vai saber conviver com os nãos, não vai saber conviver com as frustraçõezinhas, né? De querer aquela coisinha e o pai diz, não, agora não, agora não. Ela não vai saber dividir as coisas, não vai saber o que é correto e o que não é correto, porque na hora que ela chora, nós logo entregamos o celular.
na mão daquela criança, né? Ou entregamos qualquer coisa, mas contando que aquela criança pare de chorar. Porque aquilo muitas vezes a gente não quer que a nossa criança chore, nosso filho chore, né? Mas temos que entender que aos pouquinhos ensinar nossos filhos, principalmente esses que já são grandinhos, 2, 3, 4 anos de idade, né? Que eles têm limites. As crianças têm limite, né? Para que lá na frente ele não venha se frustrar, né? E aí o texto vai nos mostrar bem claro isso, porque nós também, como adultos, as igrejas hoje em dia estão trabalhando dentro de uma perspectiva, né? De podermos angariar as coisas, né? Uma perspectiva de vitória que ninguém mais quer perder, né? Ninguém mais quer perder. Quando a gente perde algo, parece que as coisas, o mundo abre-se uma fenda e parece que as coisas se acabam na hora que a gente perde algo, né? Mas devemos aprender que esse não é muito importante em nossa vida, né? Aí vai mostrar aqui. Ao receber um não de Deus, muitas pessoas poderão se perguntar: se Deus é amoroso e onipotente, por que Deus não atendeu a nossa oração? Porque algumas pessoas recebem milagres e outras não. Porque algumas pessoas obtêm alívio da dor e outras não. Eu conheço pessoas que ficaram de mal com Deus, porque Deus lhe disse não, né? Pessoas que ficaram de mal, que não romperam relacionamento com o Senhor, porque o Senhor disse não. Eu conheço um casal, já disse isso aqui uma vez na igreja, conheço um casal lá no Recife, que ele tinha uma menina, o sonho dele era ter uma criança, e nasceu uma menina, e essa menina com 1 ano morreu, e ele ficou mais de 24 horas no necrotério, fechado, e dizendo o seguinte: se eu tenho uma fé, e se Deus disse que com fé a gente pode mover montanhas, a gente pode superar qualquer coisa, então ele disse: eu posso ressuscitar minha filha. Então ele ficou trancado dentro do necrotério quase 24 horas com a filha, querendo que a filha pudesse ressuscitar. Mas o não de Deus se fez presente ali, e aquela filha não ressuscitou. E aquele rapaz e aquele casal tomou uma revolta muito grande do Senhor, porque ele disse: Senhor, se eu faço a tua obra, se eu sou uma pessoa íntegra, nós somos uma pessoa fiel, e tua palavra diz, se a gente tiver fé, a gente pode mover as coisas. E eu não pude ressuscitar minha filha, veja só. Não é fácil, né? A gente receber um não de Deus diante da perca de um filho. Não é fácil. Mas Deus não deu a resposta que aquele rapaz queria, né? E ele ficou revoltado, e passou uns anos revoltado. Um dia eu vou trazer eles aqui, para dar esse testemunho aos irmãos. Ele ficou revoltado, e não queria saber da palavra, não queria saber mais do evangelho, porque ele disse que esse evangelho que ele cria, é um evangelho onde qual a sua fé é muito fraca, ou inexistente. Mas depois que ele leu, algum irmão foi lá, e leu o texto lá em Romanos 8, né? Que fala que nada nos separa do amor de Cristo. Aquele rapaz voltou para a igreja, voltou para o evangelho, né? E Deus restituiu os filhos que ele queria, não somente um, mas 2, né? Então a gente percebe muitas vezes que o não que nós recebemos do Senhor, muitas vezes na hora nós não entendemos aquilo que Deus quer para a nossa vida, mas depois a gente vai entendendo, porque o Espírito Santo do Senhor vai nos moldando de tal forma que a gente vai entendendo aquilo que o Senhor está trabalhando em nossa vida, os não de Deus em nossa vida. Por isso que o escritor vai mostrar aqui, que ele disse que conhece pessoas que ficam de mal com Deus, porque Deus não lhe disse o não, disse-lhe o não. E aqui nós vamos mostrar, queridos, vamos agora analisar
né? Algumas razões possíveis pela qual Deus traz para nós o não. E aí o escritor vai mostrar aqui algumas razões importantíssimas para que possamos trabalhar isso em nossa vida. Isso é muito bom que nós possamos colocar esses 5 tópicos, né, das razões de Deus e muitas vezes dizer não para nós. As razões de Deus. A primeira razão diz assim: Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Olha aí. Quando Deus diz não a nós, Ele está dizendo, Ele está nos mostrando que Ele enxerga muito mais do que nós. Muito mais do que nós. E aí o Senhor diz assim: Deus é capaz de enxergar toda a conjuntura da nossa vida. Nós não. A nossa perspectiva é sempre limitada. Na carta aos Hebreus, nós lemos. Alguém vai ler aí para mim, por favor? Eu queria que você de uma pessoa lesse para mim. Hebreus 4,13. Tira a máscara e fala bem alto, irmão, por favor. Hebreus 4,13. Irmã Viviane. Muito obrigado, irmã Viviane. Então, irmão, percebe aí que não tem nada nesse mundo coberto diante do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, né? Muitas vezes a gente pede uma coisa ao Senhor, mas nós não sabemos a consequência dessas coisas na nossa vida. Não sabemos, mas Deus sabe. Porque todas as coisas estão patentes aos seus olhos. Todas as coisas estão descobertas aos seus olhos. Ele já sabe aquilo onde vai chegar. Ele já sabe aquilo onde vai terminar, né? Por isso que a primeira parte vai assim: Deus vê o que nós não podemos enxergar. A expressão todas as coisas estão descobertas e expostas revela que o ponto de vista de Deus é profundo e abrangente. O significado original é de que tudo está desnudado diante de Deus. Isto é, nada pode lhe ser oculto. Só Deus é capaz de ver o que nós não conseguimos enxergar. E por isso Ele é capaz, né, de dizer sem que nós muitas vezes consigamos compreender. Quando diz não, Deus tem todos os elementos nas mãos. E a verdade é que Deus nos ama demais para nos dar tudo o que nós pedimos em oração. Deus nos ama tanto que Ele é capaz, né, de nos dar, né? É verdade que Deus nos ama tanto para que nos dá tudo que nós pedimos em oração. E Ele, muitas vezes, Ele nega porque Ele nos ama. Ele sabe que aquilo que nós temos em nossas mãos, muitas vezes não é aquilo necessário para podermos viver. É aquilo necessário para que possamos estarmos bem. É aquilo necessário para podermos estar em comunhão com o Senhor, né? E aí, a palavra do Senhor vai nos mostrar isso. Primeira coisa é essa, do nome de Deus. É saber que o Senhor enxerga muito mais do que nós, né? Primeiro ponto é esse. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma coisa? Estudar em casa? Irmão Fernando, eu gostaria que o irmão pegasse aqui o microfone. Caixeirão? Tudo bem. Isso. Isso. É. Muito bem. É verdade, né? O, o irmão Fernando está trazendo para nós uma coisa interessante, né? Trazendo uma analogia, né, daquilo que Deus faz para aquilo que nós pais fazemos, né? Muitas vezes nosso filho tem uma tarefinha para fazer, mas não quer fazer. Quer celular, né? Filho, olha a tarefinha, né? Muitas vezes nosso filho quer entrar nos jogos, né? Quer ver alguém entrando, quer entrar também, muitas vezes esse joguinho não dá para você.
Porque nós já sabemos como pai, aonde vai chegar esse jogo, né? Eu tenho dito que nós pais já estamos olhando por trás do muro. Nós já estamos numa escada de tal forma que nós já estamos olhando por trás do muro. Os nossos filhos ainda estão no primeiro degrau. Eles não sabem o que está atrás do muro. Os pais já sabem, né? Pela vivência, pela experiência, pelos não de Deus. Os pais já têm essa experiência de saber muitas vezes aquilo que o filho está almejando e aquilo que está esperando do outro lado do muro, né? Coisas que não são boas. Por isso que da mesma forma que um pai e uma mãe tem que proibir e dizer o não a um filho, Deus também faz isso em nossa vida, né? Ele mostra os nãos para podermos entender que Ele enxerga melhor do que nós, não é isso? E alguém mais quer falar? Alguém mais? Fique à vontade, né? O segundo momento, eu quero falar sobre o não de Deus, para que possamos compreender. Deus tem sempre algo melhor para nós. Olha aí, muitas orações que fazemos a Deus refletem a nossa ignorância a respeito do que seria melhor para nós mesmos. Tiago, em sua carta, esclarece as razões que justificam o fato de algumas orações não serem atendidas, diz o pastor de Jerusalém. Então, Tiago 4, 2, 3. Eu gostaria que outra pessoa, não mais a irmã Viviane, que já participou, pudesse abrir a sua Bíblia e ler Tiago 4, 2 e 3. Muito bem. Irmão Gabriel. Olha aí. Aí ele vai trazer duas coisas, né? Você pede e não recebe, porque você pede mal. E o pedir mal, ele responde no verso 3. Por que a gente pede mal? Porque a gente pede para nossos próprios prazeres, né? Então veja só o que Tiago está nos mostrando. Muitas vezes nós pedimos mal porque pedimos para o nosso próprio prazer. Como é bom, irmãos, quando a gente pede algo, que esse algo seja compartilhado não só para nós, mas para todas, né, aquelas pessoas que estão ao nosso redor e sobretudo para o reino do Senhor, né? A gente pede muitas vezes um filho, mas aí nós passamos mais tempo em casa, cuidando do filho, do que ir na igreja. Aí a gente vem quando pode. Porque não vou não, porque hoje meu filho está cansado. Não vou não, porque hoje a gente vai passear. Não vou hoje não, porque muitas vezes eu vou ficar com ele em casa. E a gente pede um filho, né? A gente pede do Senhor um carro. Deus, me dê um carro para eu poder me locomover. A moto está difícil, né? É perigoso. Eu preciso de um carro para poder sair. Estou com um filho, tal, é muito difícil. E quando a gente pede esse bem ao Senhor, aí de domingo arruma as coisas, mulher, que a gente vai para a praia. Arruma as coisas aí de domingo que eu vou para um shopping. Não é assim que a gente faz? Né? Muitas vezes a gente pede ao Senhor um emprego, aquele emprego que o Senhor, não emprego que eu estou aqui sem dinheiro nenhum. E Deus dá aquele emprego a você, a nós. E o que é que a gente faz? Agora, meu tempo agora é para que eu possa descansar. Ah, domingo estou tão cansado. Está aqui para a igreja, que amanhã eu vou ter que trabalhar. Não é assim que a gente faz? Né? Então, muitas vezes, querido, Deus nos dá, pela sua misericórdia, e nós nem agradecemos em estarmos na igreja. Estamos passando por uma situação muito difícil, pós-pandemia, praticamente pós-pandemia, né? Pós-quarentena. Muitas pessoas estão perdendo o sentido de agradecer. Quantas pessoas que foram embora, que hoje gostaria de estar na igreja,
agradecendo porque passou pela UTI e Deus restaurou a sua vida. Mas não pode. Já somos quase 150 mil pessoas mortas. E quando olhamos para nós e contemplamos que nós estamos aqui vivos, respirando, era para que cada um de nós não viesse nem no domingo para a igreja, mas é que a gente viesse todo dia agradecer a Deus pelo dom da vida. Aonde estão nossos irmãos? Aonde está a igreja de Cristo? Está difícil, irmão. Todas as igrejas evangélicas estão sofrendo, porque parece que essa pandemia e essa quarentena veio revelar os irmãos, os crentes que nós somos. Veio revelar. É o peneirão e nós estamos passando. Não é verdade? Quando nós estávamos em casa, aí ficamos falando, mas por que a igreja não abre? Ou por que as igrejas não abrem? Quando nós abrimos a igreja, porque eu digo isso porque não é uma coisa pontual da Igreja Batista São Bento do Una, mas é uma coisa generalizada. Quando nós abrimos a igreja, cadê os irmãos na igreja? Cadê os irmãos na igreja? Mas quando nós perdemos algo, a primeira coisa que a gente faz é fazer o quê? Colocar no grupo da igreja: irmão, ore por mim. É verdade? Estou cansado de ver isso. Irmão, ore por mim. Mas na hora que o irmão consegue a bênção, será que o irmão pode agora dizer assim: Senhor, eis-me aqui? É verdade? É vários grupos de oração, pedindo oração, e Deus atendendo as orações, Deus mostrando, né, às pessoas a vitória. Mas na hora de a gente poder dizer: eis-me aqui, Senhor, está difícil, irmão. Está difícil. Muito difícil. Muito difícil. E aí vai mostrar isso. Deus quer o melhor para nós, né? E muitas vezes nós pedimos mal. Pedimos para o nosso próprio deleite, né? No livro do profeta Isaías, lemos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Já vimos isso no introito da nossa lição, Isaías 55, 8, 9. Deus tem uma maneira de fazer as coisas. Tudo o que Deus faz é muito mais elevado. Isto é, o que Deus faz é muito melhor, é completo. Agora, isto não significa dizer que os caminhos de Deus sejam fáceis. Não. Muitas vezes os caminhos de Deus para nós requererão fé, coragem, capacidade de adaptação. É exatamente isso que o apóstolo Paulo ensina na sua carta aos Filipenses. Filipenses 4:11, onde ele diz: aprendi a estar satisfeito em toda circunstância em que me encontro. Quero chamar a sua atenção, diz o escritor, para o verbo que Paulo usa, que traduzimos como aprender. Aprender aqui no grego significa matanó. Significa uma aprendizagem que vem como resultado de um processo, de uma prática. Traz-nos à mente a ideia de que é preciso crescer para aprender, né? Imagine que você fosse dono de um restaurante e que estivesse contratando, isso é interessante, viu, irmão, essa história, e estivesse contratando cozinheiro e houvesse apenas 2 candidatos. Você pergunta para o primeiro candidato: você sabe cozinhar? E ele responde: bem, eu já li muitos livros de culinária. Você pergunta para o outro candidato: e você sabe cozinhar? E ele responde: sim, passei 15 anos trabalhando como cozinheiro de um grande restaurante. Agora, eu lhe pergunto: para quem você daria o emprego? Para aquele que leu muito?
ou para aquele que tem a prática? Né? Interessante, né? Já pensou? Se o nosso irmão Armando fosse contratar um colega para o trabalho, para a carreta, né? Aí o cara dizia assim: ó, Armando, eu tenho a carteira, estudei muito a carteira, viu? Tirei a carteira, tirei 10 na aula teórica, tirei 10 na aula prática, mas eu nunca peguei na carreta, né? Aí o outro chega assim, aí o outro já chega para outro e o Armando, e você? Não, eu passei 15 anos sendo carreteiro, né? Para quem ele ia dar a vaga, né? Então o Escritor vai mostrar aqui. Sim, agora eu lhe pergunto, né? Para quem você vai dar? Para aquele que tivesse apenas um conhecimento teórico, ou para aquele que tivesse tantos anos de prática? Paulo precisou aprender a aceitar as condições que lhe foram dadas. Precisou aprender a conviver com os não de Deus. Precisou aprender que Deus está muito mais interessado no nosso crescimento do que no nosso conforto. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Mas apesar de todas as dificuldades decorrentes dos não de Deus, nunca foi uma coisa nós podemos ter certeza: Deus sempre vai nos oferecer o melhor, de um modo que nós possamos amadurecer e crescer na fé. Mas, apesar de toda a dificuldade decorrente do não de Deus, uma coisa nós podemos ter certeza: Deus sempre vai nos oferecer o melhor, de um modo que nós possamos amadurecer e crescer na fé. O que é que podemos aprender com esse segundo tópico? É que na hora que nós temos o não de Deus, nós vamos o quê? Aperfeiçoando a nossa fé. A nossa fé, ela é aperfeiçoada, né, diante das dificuldades. É verdade? O nosso conhecimento, né, só é aperfeiçoado, a nossa maneira de agir só é aperfeiçoado na hora das dificuldades, né? Então, na hora da dificuldade, nós vamos aprendendo as coisas, como lidar com as coisas, como saber lidar com aquele momento, né? Nós vamos crescendo nas dificuldades. Quanto nós nos crescemos na hora que Deus disse o não para a nossa vida em outras circunstâncias, né? Como aprendemos quando Deus disse não para cada um de nós, seja qual for as circunstâncias da nossa vida? Aprendemos muito, né? Aprendemos bastante. O não, muitas vezes, de um emprego, o não, muitas vezes, de galgar algo em nossa vida, o não, muitas vezes, até mesmo na hora de uma doença, na hora da morte. E muitas vezes pedimos ao Senhor, Senhor, que se for a tua vontade, e Deus disse, não, não. E nós perdemos, muitas vezes, aquela pessoa que mais amamos. Mas sabemos que tudo isso contribui para o bem daquele que ama a Deus. Coisa maravilhosa, né, irmão? Nós aprendemos isso, né? Digo isso porque quando minha mãe estava prestes a morrer, faltava pouco, muito para morrer, nós ali, o médico disse, não tem mais o que fazer. Ela está morrendo. E nós oramos, eu e ela ali naquele leito, naquele hospital, agradecendo a Deus pela vida da minha mãe. Sabíamos que era o último suspiro dela. Mas naquele momento eu sabia que o não de Deus, Ele sabia que Ele tinha o melhor para ela e o melhor para a nossa família. E nós oramos no leito daquele hospital, sabendo que naquele dia ela ia morrer. E isso aconteceu. Oramos às 11 horas, ela faleceu às 1 hora da tarde. Mas foi uma oração de agradecimento. Muito obrigado, Senhor, pela vida da tua serva. Muito obrigado porque ela vai morrer salva. Muito obrigado, Senhor, porque ela está contigo. E muito obrigado, Senhor, porque tu vai dar a nós, né, o consolo necessário para que possamos passar por esse momento difícil. Não é fácil, irmão. Mas devemos aprender, né? É exatamente, irmão Léo. Com certeza. Tudo é no tempo dele, viu? Tudo é no tempo dele. Então nós devemos, irmãos, ser gratos ao Senhor, como diz aqui a perspectiva, porque tudo que Deus faz é melhor para nós. O terceiro ponto vai nos mostrar o seguinte: Deus tem o seu próprio propósito
Deus não permite que nossas orações interfiram em seu propósito. Se nós orarmos por algo fora do seu propósito, Deus dirá não. Precisamos aprender a orar como o salmista. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo executa por mim. Salmo 57, 2. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo no Jardim das Oliveiras. Já na noite em que antecedeu a sua crucificação, Jesus orou ao Pai: meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Esta oração é composta primeiramente de um pedido. Jesus pediu para que o Pai afastasse dele o cálice amargo, que estava prestes a beber. Mas a oração de Jesus também é composta de um ato de submissão, de quem aprendeu a acolher a vontade do Pai como sendo a sua. Precisamos ter em mente que nem sempre Deus explica os porquês. Na maioria das vezes, nós não iremos entender tudo o que Deus está fazendo. Nem sempre será confortável. Eventualmente, o nosso coração poderá sangrar. Mas Deus nos promete o que C.S. Lewis chamou de peso da glória. Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou a respeito dessa promessa: pois na sua tribulação, leve passageira produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Pois não fixamos os olhos nas coisas visíveis, mas naquilo que não se vê, pois os invisíveis são temporários, ao passo de que as coisas, os que não se veem, são eternas. 2 Coríntios 4, 13 e 18. Então, a terceira coisa que nós podemos entender aqui é que Deus tem um seu propósito em nossa vida, e muitas vezes esse propósito que Deus tem para a nossa vida, eles não são palpáveis, não são visíveis, né? Não são materializados. Não podemos muitas vezes ver, mas Deus está fazendo em nós, irmãos, uma obra tremenda em nossa vida, né? Muitas vezes é aquela oração que nós estamos fazendo, pedindo ao Senhor, e muitas vezes Deus diz que não, né? Nós não podemos, aquele propósito não encaixa com o propósito do Senhor, não bate com aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Nós devemos entender isso em nossa vida, né? Muitas vezes aquilo que nós estamos pedindo não vai diante daquilo que o Senhor está querendo que possamos assim fazer. Então, a terceira coisa que podemos aprender do dom de Deus é que Deus tem o seu próprio propósito para cada um de nós. E vamos para a quarta e penúltima razão de Deus dar o seu não para nós: sofrer em benefício de outra pessoa. Nós vivemos em uma sociedade que rompeu com a dimensão de sacrifício. As pessoas do nosso tempo acreditam que o grande objetivo da vida é ser feliz, custe o que custar. E ser feliz é evitar todo tipo de dor, todo tipo de sofrimento. Mas a realidade sempre se impõe aos nossos desejos. Há situações na vida em que seremos chamados a enfrentar situações difíceis, por algo ou por alguém. Todo comprometimento envolve uma certa dose de sacrifício. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse: agora me alegro dos meus sofrimentos, porque vós por vós, e completo no meu corpo o que está do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. O apóstolo dos gentios tinha a plena consciência do preço que precisava pagar pela propagação do Evangelho de Jesus. Como já vivimos na lição anterior, orar para Paulo era o mesmo que lutar. Paulo não orava a fim de que Deus livrasse os crentes das lutas, mas sim que os fortalecesse para lutar. O que é que os irmãos aprendem com isso aí? Nesse quarto tópico, sofrer em benefício de outras pessoas. O que podemos aprender com isso? Isso, muito bem.
Isso. Muito bem, meu Armando. E uma coisa interessante aí, na palavra de Armando e na palavra de Larissa, é que esse sofrimento vai nos mostrar que nós devemos fazer nossa parte. Não é verdade? Quando nós fazemos nossa parte, independente de qualquer pessoa, nós vamos sofrer por isso. Vamos pagar um preço muito caro por isso. Mas nós estamos fazendo nossa parte. Né? A oração, muitas vezes nós recebemos o não de Deus, né? E sofrer em benefício de outras pessoas. Muitas vezes esse não de Deus faz com que nós possamos também sofrer em benefício de outra pessoa. Sofrer e poder o quê? Estamos orando, buscando, né? Em oração. Não é fácil, né? Não é fácil. A gente mostrar a verdade àquela pessoa, a gente dizer a verdade àquela pessoa. Muitas vezes aquela pessoa conhece a verdade, mas não quer seguir a verdade. E nós ficamos orando por aquela pessoa, né? Exatamente. É, com certeza. É, com certeza. Não, nem se compara, né? O que Paulo passou com aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nem se compara, né? É o extremo, né? Não tem nada a ver, né? Mas mesmo assim, irmão, nós vai nos mostrar que os não de Deus, em cima da nossa oração, vai dizer que nós devemos ter essa capacidade de permanecer, né? Como Gabriel disse, temos essa persistência em oração, né? Orar pela nossa igreja, orar para aqueles irmãos que estão frios na fé, orar para aqueles irmãos que não estão vindo para a igreja, né? Essa é a nossa missão, mesmo sendo difícil, temos que estar firmes, inconstantes, inabaláveis, né? Mesmo sabendo que muitas vezes a nossa oração, muitas vezes não vai ser nesse momento atendido pelo Senhor, mas devemos estar o quê? Firmes, né? Devemos estar confiantes que o Senhor há de fazer uma obra tremenda na vida daquela pessoa que muitas vezes é o nosso familiar, muitas vezes é um amigo, né? Que nós pregamos o evangelho e ele não se converte, mas nós ficamos orando por ela, né? Então devemos estar sempre orando, né? Sabendo que essa oração traz nós um sofrimento, né? E em benefício de outras pessoas. É um sofrimento, realmente muitas vezes é isso que acontece. Sofremos em benefício de outras pessoas, né? E aí vem o último ponto para encerrar. Todas as vezes que Deus disser não, Ele dispensará a sua graça, né? E dispensar a graça aqui, irmão, é conceder, é entregar a sua graça, entendeu? Então, dispensar aqui não é dizer que Deus vai tirar a graça não, viu? Pelo contrário, dispensar aqui quer mostrar o seguinte, que Deus vai conceder a nós, né? Ele solicitará a sua graça sobre a nossa vida. Que coisa maravilhosa. Veja só. E aí o texto vai nos mostrar assim: o não de Deus veio acompanhando com a manifestação da graça da vida de Paulo. Ele orou 3 vezes, rogando que o Senhor tirasse o espinho da sua carne. Mas Deus respondeu dizendo: a minha graça te basta, é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa ou se aperfeiçoa na fraqueza, conforme está em 2 Coríntios 12, 9. A graça de Deus nos coloca de pé quando somos tentados, quando estamos cansados, quando estamos aflitos. Certa vez, Billy Graham foi entrevistado e o entrevistador perguntou: o senhor tem 80 anos e tem estado no centro das atenções públicas
por décadas, sem que nada tenha maculado, manchado, né, o seu testemunho como um cristão. Como o Senhor conseguiu construir uma história de integridade? Perguntou assim o repórter. Aí responde Billy Graham. Então citou Coríntios 10, 13. Não vejo sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentado além do que pode resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Lindo esse versículo e essa resposta que Billy Graham dá, né? Ele quer dizer o seguinte: as tentações vêm, mas Deus me dá, né, a maneira, né, de eu poder sair dessas tentações. Deus faz com que eu não possa cair nessa armadilha. Deus faz com que eu não possa cair nessa arapuca, né? Ele não quer dizer aqui que nós estamos isentos de armadilha. Nós não estamos isentos de tentações, não, porque nós somos humanos. Mas na mesma proporção que vem as tentações, na mesma proporção que vem as arapucas do inimigo, também vem em proporções ou maior a saída que Deus nos dá. Por isso que Billy Graham vai dizer: eu sempre fui íntegro, porque nas tentações que vinham, Deus me dava toda a saída. Coisa maravilhosa, né, irmão? Coisa maravilhosa saber disso, que em todas as situações difíceis, Deus nos dava a Ele a saída. E isso quer nos mostrar o quê? Voltando para a dispensação da graça. É que nos mostrar em que todas as nossas aflições, todos os dons de Deus que nós pedimos e não encontramos resposta dele, ou vem um não dele, Deus estabelece sobre nós o quê? A sua graça. Ele estabelece sobre a sua graça. Então eu quero nos mostrar isso, né? Vem a dor, mas Deus nos dá o bálsamo. Exatamente. É. E Paulo ele reconhece isso, irmão Léo. E Paulo reconhece isso. Quando ele diz assim: para que eu não me exaltasse. Paulo diz isso, né? Para que eu não me exaltasse. Foi enviado para mim um mensageiro, para que pudesse trazer para nós, para a minha vida, esse espinho. Talvez se Paulo tivesse orado, e se Deus tirasse, Jesus Cristo tirasse dele esse espinho, aí Paulo ia dizer assim: rapaz, essa minha oração é forte, viu? Essa minha oração tem poder, porque eu pedi e Deus me respondeu. Estou livre, eu sou o cara, eu sou o bambam. Mas Deus disse: não, meu filho, você vai ficar com esse espinho aí, porque você vai aperfeiçoar as dores do espinho com a minha graça. E é isso que Deus faz em nossa vida, irmão. Deus faz em nossa vida. Não podemos não ficar tristes, queridos. Não podemos nos entristecer diante do não do Senhor. A lição de hoje nos mostra isso. Ela foi bem clara, que o não de Deus estabelece em nós primeiro, que Ele sabe o melhor para cada um de nós. O não de Deus estabelece em nós que a sua visão é muito mais além do que a nossa visão. O não de Deus vai nos mostrar também que o seu propósito é maior do que o nosso propósito. O não de Deus vai nos mostrar que muitas vezes nós temos que sofrer por aquela pessoa que estamos orando por ela. O não de Deus vai nos mostrar também que, apesar do sofrimento, Deus estabelece em nós a sua graça. Que coisa maravilhosa. Que lição nós temos hoje para aprender a orar.
para aprendermos a esperar em oração os não de Deus, né? E aí, irmãos, para concluir essa lição, o escritor nos diz assim: quando o não de Deus chega, não devemos nos desesperar, muito ao contrário, devemos renovar nossas esperanças, porque Ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem, ainda que Ele nos leve para o deserto, ou pelos vales, ou pelas ondas, ou pelos os rios, ou até mesmo pelo fogo. Ele tem um propósito em mente: nos transformar à imagem de Jesus. Amém? Que coisa maravilhosa, irmão, né? Ainda que passamos por todas essas dificuldades, o Senhor, Ele tem para nós essa visão, que possamos cada dia crescer na graça, né, no conhecimento e na estatura de um homem perfeito, que é quem? Jesus, né? Amém? Que Deus nos abençoe nessa manhã, que possamos aprender muito com essa lição sobre os não, a oração, as nossas orações e os nãos de Deus. Vamos encerrar nossa EBD nessa manhã, agradecendo a Deus pela nossa vida, por cada irmão que esteve hoje aqui pela manhã. Como foi bom a sua presença conosco, né? Nós, não sei, que temos aqui alguns irmãos que estavam conosco pela manhã. Vamos só acompanhar aqui para saber se alguns irmãos estavam conosco, né? Mas antes de encerrar também, nós queremos falar sobre a nossa campanha de missões nacionais. Estamos em plena campanha de missões nacionais. Eu não sei se algum irmão ou irmã não tem ainda a sua envelope. Todos já receberam? Nossa irmã Léo não, nossa irmã Larissa, mas alguém mais? Eu gostaria que a irmã Fábia viesse aqui e repassasse para os irmãos e para as irmãs esse envelope que é para missões nacionais, tá certo? Nós estaremos encerrando a campanha, irmãos, no segundo domingo de outubro, tá certo? Então, cada irmão estará aqui trazendo a sua oferta no altar do Senhor, e nós estaremos aqui orando, agradecendo a Deus pelas suas orações, pela sua oferta, né? Estaremos aqui no segundo domingo de outubro à noite, fazendo o encerramento de missões nacionais, tá certo? Então, nós temos aqui a nossa irmã Neide Bezerra, né? Está conosco. Como é maravilhoso, ela botou aqui, como é maravilhoso, e o que nos dá tanto livramento é que Deus vê onde não podemos enxergar, disse a irmã Neide. Nossa irmã Janiela também está aqui dizendo assim, amém. Nossa irmã Neide ainda responde: o Senhor é quem sabe o que é melhor para nós, né? E nós estamos agora, irmão, encerrando nossa cabine dominical com a bênção da única, com a bênção apostólica. Vamos ficar em pé e vamos encerrar com essas duas bênçãos, né? À noite estaremos aqui para o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Comigo? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levanta o seu rosto e nos dê a paz. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça bendita de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo, e seja sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém, queridos.